Eita, o povo hoje tá... Cadê meu povo que eu pedi no Instagram que quer conversar comigo? Ninguém apareceu, né? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida aí, que querem conversar comigo, vai lá no Instagram, Gislene Cabral Salgados. Me chama lá que eu vou estar conversando com uma de vocês ao vivo aqui agora. Senão a gente não tira dúvidas. E eu tô percebendo muitas dúvidas em vocês, muito medo. E medo é uma coisa que atrapalha muita gente a começar a trabalhar com salgados. E impede vocês aí. Roseli, boa noite. Hoje eu tô de óculos. Tô de óculos porque eu não enxergo os comentários de vocês de longe. Tá bom, tá bom. Márcio Rodrigues, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo. Vamos dar uma esperadinha no pessoal aqui. Gente, se alguém quiser conversar comigo ao vivo, dá um pulinho lá no Instagram. Pelo Face eu não consigo. Não consigo conversar com vocês ao vivo, só no Instagram, Gislene Cabral Salgados. Corre lá e me chama aqui que eu já vou entrar direto com uma de vocês ou com um de vocês aí. Senão não tem jeito. Então vamos lá? Qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Pra quem não me conhece e pra quem já me conhece, eu sou Gislene Cabral, salgadeira, trabalho com salgados e ajuda pessoas a se tornarem salgadeiros e salgadeiras de sucesso, tendo uma renda de 2 a 6 mil reais por mês trabalhando com salgados. Ah, Gina, diz que eu tô poderosa com esse óculos. Elisângela Santos entrou. Elisângela, se você tiver uma dúvida, me chama pra gente conversar. Companhia do Norte Paraná, Roseli. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, eu tô conversando muito. Tá, voltando à minha apresentação, né? Eu acredito que vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece ainda, eu ajudo pessoas a se tornarem salgadeiros e salgadeiras de sucesso. Gislene, o que é salgadeiro e salgadeira de sucesso? Salgadeiro e salgadeira de sucesso nada mais é do que aquela pessoa que produz o seu salgado, lucra com salgados e é referência na área de salgados aí na sua cidade, aí na sua região. E é isso basicamente que eu faço. Eu ajudo essas pessoas a se tornarem salgadeiros e salgadeiras de sucesso, lucrarem com isso, tirando uma renda aí de 2 a 6 mil reais por mês, trabalhando com salgados, quiçá montando uma lanchonete, ou trabalhando na sua casa, ou abrindo pontos estratégicos para trabalhar com salgados e viverem dessa renda de salgados. Porque eu sempre falo aqui para vocês, não adianta vocês só produzirem salgados, trabalharem com salgados e não viverem de uma renda de salgados, né? Eu acredito, não tem jeito, tem que colocar meu óculos que vocês estão longe. Iris, boa noite. Iris de Mato Grosso, Carapo. Não conheço, Carapó ou Carapo? Não conheço. Sou de Mato Grosso também, Iris. Eu não conheço essa cidade. Então, gente, eu venho conversando com as pessoas, estou muito em contato com várias pessoas e eu estou percebendo que o maior problema delas nesse exato momento é o medo de não conseguir vender, produzir o salgado e não conseguir vender esses salgados. Bom, medo
é normal. Eu sempre falo para vocês que é muito normal a gente, quando começa a trabalhar em uma área que a gente não tem domínio, não tem conhecimento, num terreno que a gente não conhece, é muito normal a gente ter medo, realmente. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que eu vim aqui hoje dizer para vocês é o seguinte, que medo não paga a conta, nem minha, nem de vocês, nem de ninguém, não, realmente não paga a conta. E vocês só vão entender, só vão conhecer na realidade como funciona se vocês começarem a divulgar e a vender esses salgados. Não tem como você começar uma venda de salgados se você não começar. Não tem como você saber se vai dar certo se você não começar a trabalhar com os salgados. E a trabalhar como, Gisele? Bom, é o seguinte, primeiro passo que vocês têm que saber é fazer um levantamento na cidade de vocês, quais são os tipos de salgados mais frequentes, mais vendidos na região, tá? Que as pessoas mais gostam, e começar a fazer uma verificação, gente, de preço. Eu sempre falo pro meu pessoal, verifique preço de carne, preço de salsicha, preço de presunto, o trigo que vocês vão usar, e comecem então a produzir porções pequenas, quantidades pequenas, porque quando você faz uma quantidade pequena... Eliane Ferreira, boa noite. Eu tenho muitas, mas estou aprendendo com você. Maria Eunice, eu espero mesmo que você esteja aprendendo comigo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se tiver dúvida, pode mandar no comentário que eu também vou estar respondendo para vocês. Flaviane Souza, bem-vinda aqui no Insta. Gente, então, faça o seguinte, faça uma relação dos salgados que vocês querem trabalhar. Verifique na região onde vocês moram os salgados que tem mais saída, mais fluxo de venda, e comece então a verificar a questão de precificação de mercadorias que vocês vão utilizar. Eu sempre falo para vocês, né? Não adianta só produzir, você tem que lucrar, e para lucrar você tem que equilibrar. E quando eu falo para vocês de salgados a preço de baixo custo, eu falo porque eu tenho experiência a trabalhar com salgados de baixo custo. E eu sei também que na realidade que nós estamos vivendo, na realidade que o nosso país está vivendo, as pessoas optam por um salgado barato e um salgado de baixo custo, onde ele possa levar satisfação para casa dele, onde ele possa estar levando um salgado de qualidade, onde ele possa estar entregando para a família dele uma quantidade de salgados que vai caber no orçamento do seu bolso, ali no seu dia, ali do seu salário. E é essa a realidade. E esse realmente é o momento, gente, que nós temos que aproveitar essa situação e investir em salgados de baixo custo, em salgados que, sabe, é o que eu falo, verifique os valores que você vai trabalhar na cidade, porque aí você pode precificar então, que não seja R$1, mas que sejam salgados de baixo custo, porque assim você vai ter uma rentabilidade maior, você vai fazer um giro de caixa maior e vai começar a lucrar muito mais rápido, porque realmente é o que as pessoas buscam, é um salgado barato, de boa qualidade e de acessibilidade, onde que ele possa levar isso para sua família, onde ele possa levar isso para sua casa, que não vai atrapalhar no seu orçamento. E é onde que realmente nós entramos com o nosso salgado de R$1, é onde que nós entramos com salgado de baixo custo, um salgado que nós vamos equilibrar a produção, vamos equilibrar os produtos e vamos então começar a lucrar com isso. Primeiro passo, tá? Segundo passo que vocês têm que definir, gente,
É onde que vocês querem começar. Silvia Cristina, boa noite. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Aonde que vocês querem começar a trabalhar com esses salgados? Vocês querem começar a trabalhar na casa de vocês? Ou vocês querem abrir em pontos estratégicos? Necessariamente você não precisa abrir uma lanchonete. Você pode abrir pontos estratégicos na sua cidade. Deixa eu ver. Silvia de Comélio Procópio, Cornélio Procópio, Paraná. Tenho parentes no Paraná, tá? Muito maravilhoso o estado do Paraná, gente, maravilhoso mesmo. Então, estava falando para vocês, vocês precisam entender aonde vocês querem começar a trabalhar. Se vocês querem começar a trabalhar na casa de vocês, ou uma segunda opção seria abrir pontos estratégicos na cidade aonde que vocês moram. Pontos estratégicos como, Gislene? Eu venho falando para vocês direto que você pode pegar e colocar uma banca do seu salgado próximo a uma escola, próximo ao mercado, numa rua principal, onde tem movimentação de carros, motos, pessoas circulando. Tá? O que você vai precisar vai ser uma estufa para você colocar o seu salgado ali, porque para as pessoas conhecerem o seu salgado, ele precisa então estar visível. E para ele estar visível é necessário então uma estufa para você colocar esse salgado. E basicamente uma faixa escrito salgados de R$1. Porque assim as pessoas que passarem próximo ali vão começar então a verem o seu salgado. Mas Gislene, eu quero produzir meu salgado e eu não vou conseguir produzir e vou conseguir colocar meu ponto. Quem que vai trabalhar para mim? Gente, vocês precisam estipular metas de vendas. Vocês podem contratar funcionários para trabalharem para vocês nesses pontos estratégicos de vendas e pagarem semanalmente. E para isso, você vai então estipular quantidade de vendas diárias. Por exemplo, eu mesmo tenho pessoas que trabalham comigo, para mim, pontos, além da minha lanchonete, eu tenho outros pontos de vendas aqui em Rondonópolis. Eu pago a pessoa para trabalhar lá para mim, semanalmente. Ela vai trabalhar para mim, mas ela tem uma meta diária, entendeu? Se ela bater aquela meta diária de salgados ali, ela vai ganhar um valor X. Se ela não bater, ela vai ganhar naquela semana um valor Y. E para isso você precisa negociar. E assim você não precisa então alugar um ponto comercial de início para você trabalhar. Se você também optar vender na sua casa, não tem problema algum. Eu já ensinei para vocês uma lista de transmissão em outro vídeo atrás, que não é um grupo de WhatsApp, não é um grupo onde você vai ficar perturbando essas pessoas. É uma lista de pessoas que têm o seu contato, aonde você vai passar para elas todos os dias uma foto muito bonita dos seus salgados com os sabores que você tem e falando para ela: entregamos, ou você pode retirar no local. E essas pessoas vão começar então a divulgar o seu salgado. Vai começar então a descobrir a qualidade do seu salgado e assim você então vai criando uma lista de clientes. A terceira opção é, se a sua casa for num ponto estratégico, aonde tem fluxo de pessoas passando, aonde você tem uma vizinhança muito ativa, próximo a lojas, próximo ao mercado, eu, Gislene, aconselho vocês a colocarem uma estufa na frente da sua casa com os seus salgados visíveis ali e uma faixa dizendo salgados de R$1,
salgados de 1,50. E ali na porta da sua casa mesmo, você vai começar a lucrar, trabalhando para você. Porque eu acredito que assim como eu, vocês também querem sentir satisfação em ter o seu próprio negócio, em sentir útil, em sentir que vocês são capazes de lucrarem com isso e viverem da venda de salgados. Até mesmo para não depender de um salário mínimo ali que chega no final do mês, você tem que verificar se você vai poder comprar uma pizza para sua família, ou se você vai poder comprar um tênis, né? Deixa eu ver aqui, enviou... A Regina fez uma chamada aqui pra mim. Então, recusou. A Regina me chamou e recusou. Regina, quer falar comigo, meu amor? Vamos conversar. Não tenha medo. Eu sei como é que... Verônica, boa noite. Eu sei como que funciona. Porque eu já estive do lado daí. Eu já estive numa situação... Chegou, Verônica. Eu já estive nessa situação onde que a gente tem muito medo de começar uma coisa que você não tem domínio. Então, como eu estava falando para vocês, a terceira questão é você então já abrir, já começar a iniciar uma lanchonete ali, um ponto estratégico na frente da sua casa. Não precisa, olha, eu dei 3 opções para vocês, onde que vocês não precisam alugar um ponto comercial, começar com um ponto comercial. Mando beijos, Verônica, beijos para você. Luciana, boa noite, Luciana Freitas, sejam bem-vindas. Então eu dei opção para vocês começarem o negócio. Desculpa, foi um erro aqui, querida. Não tem problema, Regina. Não tem problema. Mas se quiser conversar, pode chamar que a gente entra ao vivo e tira as dúvidas. Eu tenho medo de fazer meus salgados para vender congelados e estourar tudo, porque comprei uma da pessoa aqui na minha cidade e atirou tudo. Não aproveitei nenhum. Como chorei aquele dia e mandei mensagens e fotos. Ô, Silmara, olha, deixa eu te falar uma coisa. Os seus salgados congelados, eles só vão estourar se a sua massa estiver mole e não estiver no ponto. Porque normalmente, gente, o salgado congelado, ele não tem essa tendência de estourar. Porque... a não ser que a massa esteja mole ou muito fina a camada dele. Então, quando você aprende a fazer um salgado com a qualidade correta, de uma espessura exata de uma massa, de um ponto exato de uma massa e congelar adequadamente, o seu salgado ele não vai estourar. E outra coisa, você também teria que me dizer, Silmara, se quando você foi colocar o seu salgado aí na sua panela para você fritar, se você não colocou uma quantidade muito grande. Porque, gente, o que acontece? Quando nós colocamos uma quantidade muito grande, se não for uma fritadeira e for em uma panela, e você coloca uma quantidade muito grande de salgados ali, sabe o que acontece? Aqueles salgados, ele vai abaixar a temperatura do seu óleo. E tendência, tanto o salgado resfriado, quanto o salgado congelado. Por isso, se você for fritar na sua casa, eu já ensinei para vocês a técnica de jogar um palitinho de fósforo lá dentro, de ele acender o óleo. E aí você começa a fritar o seu salgado e frita ali de poucas quantidades. Porque senão a temperatura do seu óleo é baixa e seu salgado, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai começar então ali a cozinhar dentro daquele óleo, que ele vai liberar água. Por ele liberar água, por ele estar congelado, ele vai liberar água
e a própria água ali vai começar a cozinhar, a água com óleo vai cozinhar o seu salgado, onde ele vai inchar e vai estourar. Eu aconselho para quem vai fritar salgados congelados, retire do freezer, retire do congelador, deixe de 5 a 10 minutos para fora, e se não for fritar em uma fritadeira, frite em poucas quantidades aí dentro da sua panela, do seu tachinho, para não acontecer esse tipo de problema, entendeu? É por isso que eu falo que na minha lanchonete eu não trabalho com salgados congelados, a não ser que seja por encomendas, porque como é salgadinho real, a rotatividade é muito grande, eu não consigo ficar congela, descongela, congela e descongela. E até mesmo, gente, por causa da qualidade do salgado, né? Eu falo isso direto para vocês. Você não pode simplesmente... Luciana, o seu, graças a Deus, nunca estourou. Graças a Deus, né, Luciana? Mas é só alguns cuidados que vocês vão ter que ter na questão da massa, na questão do congelamento, do embalamento. E quando você for entregar para o seu cliente esse salgado congelado, gente, faça o seguinte: chegue no seu cliente ou dá uma ligadinha para ele e fala: olha, dona Maria, eu estou mandando meu salgado congelado. Porém, Giovânia, boa noite, minha linda. Porém, eu gostaria de pedir um favor para a senhora. Não frite o salgado da senhora em grande quantidade. Aqueça bem o seu óleo e vai colocando em menos quantidade para que não aconteça isso. Explique aí, gente, para o seu cliente. Explique para ele. Sabe por quê? Quando você explica para o seu cliente, ele entende que você realmente se preocupa com ele. E isso cria um vínculo entre você e seu cliente aí na sua região, na sua cidade. É um vínculo, gente, que ninguém tira de vocês. Não precisem ter medo disso. É um vínculo que depois de criado, e mais, eu sempre falo, fale sempre a verdade. Porque se você falar a verdade para o seu cliente ele vai acreditar no que você fala. E se ele acredita no que você fala, boa noite, Elizabeth Dantas, boa noite, nenhuma concorrente vai tirar isso de você. Eu já falei em outros vídeos. Verônica, trabalho com salgados congelados também. Trabalha, né, Verônica? É ótimo, é uma opção muito boa. Eu sempre falo, salgados congelados é uma opção muito boa. Flaviane, uma coisa que eu percebi com os meus salgados é quando faço eles com a massa ainda quente. Mesmo depois de congelado e fritando em pouca quantidade, eles abrem. Flávia, deixa eu te falar uma coisa. Provavelmente a espessura da sua massa deve estar fina. E você também tem que verificar se a sua massa ela está no ponto ideal. Gente, quando eu falo ponto ideal, eu quero que vocês entendam assim. Quanto mais mole a massa está, melhor ela é para você produzir. Porém, isso não é vantagem para os salgados da gente, não. Não é vantagem. A sua massa, ela tem que estar uma massa. Na hora que você aqueceu ela ali, terminou de fazer, ela precisa ter você sovar ela e ser boa ali para você sovar. Só que na hora que você for fazer ela vai esfriando, você vai sentindo que a sua massa vai endurecendo, vai dando aquela firmeza nela. Ela não pode estar uma massa muito mole, gente. Massa de salgado mole, ela vai ser boa para você fazer. Só que depois a qualidade do seu salgado, ela não vai manter a qualidade do seu salgado. Na hora que você vai armazenar esse salgado um sobre o outro ali, ele vai achatar, vai abrir, porque a sua massa ela não está com a consistência ideal. Então tome cuidado com isso. Aqui pra mim, eu faço na minha misturela, igual eu falei pra vocês, né? Assim que vocês começarem com a grande quantidade de salgados, invista numa misturela.
para facilitar o trabalho de vocês, tá? Facilita, dá agilidade para esse trabalho de vocês, praticidade, porque com a grande quantidade de salgados que vocês vão fazer, é necessário vocês terem um equipamento que proporcione isso para vocês, entendeu? Então, cuidado com isso. Eu faço aqui 10 litros, né? Eu faço ela de 10 litros e vai me render, na hora que eu coloco o meu trigo, ela vai me render basicamente 22 quilos de massa, entendeu? É na média de 22 quilos. Então, para 10 litros, eu coloco o equivalente a 9 quilos de trigo. Posso colocar mais? Posso. Posso colocar menos? Posso, vai depender. Lembra que eu falei para vocês que o trigo, quando ele é de uma safra nova, a tendência dele ser mais fino. E você não tem como adivinhar isso. Ninguém tem como adivinhar isso. E o trigo, quando é de uma safra mais antiga, ele é mais grosso, é um trigo mais pesado. Então, quando ele é de uma safra mais antiga, você vai gastar menos. Quando ele é de uma safra nova, trigo novo, você vai gastar mais. Você vai ter que colocar mais quantidade de trigo ali para você bater. Cislene, mas como eu sei o ponto ideal da minha massa? Você só vai descobrir o ponto ideal da sua massa sempre colocando uma menor quantidade. Se você vai fazer a sua massa com 2 quilos, coloque 1,8 kg de trigo para você mexer ela ali. E depois você vai acrescentando aos poucos. Crie o hábito, na hora que você estiver cozinhando ela ali, que você viu que ela soltou da panela, pegue um pedaço da sua massa, esfrie ela aqui na sua mão. Porque a hora que você esfria ela aqui na bolinha da sua mão, você vai puxar ela e você vai ver a textura. Então, Regina, mandou? Vou te aceitar aqui, meu amor. Vamos lá. Entendeu? E é isso que acontece. E realmente, a gente... Regina tá entrando. Oi, Regina! Não, eu acho que ela entrou errado. Acho que ela entrou errado. Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Realmente é assim. Então não tem como eu verificar o ponto da massa. Eu posso mostrar como que eu faço. Porém, o ponto da massa na hora do cozimento você vai ter que analisar então na hora que você for fazer essa massa. E quando a sua massa ela está muito mole, é isso que vai acontecer. O seu salgado ele vai abrir, ele vai deformar na hora do seu armazenamento ali, que você vai colocar no seu freezer ou vai colocar tanto na geladeira. O peso dele vai acabar amassando um sobre o outro. Então cuidado na hora que você for produzir sua massa, verifique o ponto ideal dela para que isso não aconteça. Então, voltando lá atrás, como eu disse para vocês, espero que eu tenha te respondido, Flávia. Qualquer coisa pode entrar em contato. Marinês, você concorda? Também realmente, eu falo porque já tem 10 anos que eu trabalho e quando eu comecei, apanhei demais com essa história de massa de salgado, ponto ideal da massa dos salgados. Acabei sofrendo muito com isso. Então, gente, vocês têm 3 opções para começar. Você pode começar vendendo da sua casa pela lista de transmissão, WhatsApp, Facebook, Instagram. Você pode montar... Oi, você usa manteiga ou óleo? Ou tem alguma diferença, Márcio? Márcio, é o seguinte, a minha massa eu uso os dois. Eu uso manteiga e uso óleo na minha massa. Por quê? Porque eu não trabalho, gente, com massa de leite. Eu já falei isso pra vocês antes, né? A minha massa não é massa de leite, eu só trabalho com a massa de água e para ela dar uma cremosidade na minha massa, eu uso a margarina e uso também o óleo para ela dar cremosidade, para ela dar
a textura ideal. Primeiro, salgado de R$1. Segundo, você vai manter a qualidade. Para você manter a qualidade, você tem que agregar outras coisas na sua massa para dar o sabor, para dar a textura, para fazer com que a sua massa fique uma massa perfeita, né? Então, Márcio, eu uso os dois, meu amor, eu uso os dois. Então, gente, o que eu quero falar para vocês? Vocês têm 3 opções de trabalhar na sua casa. Montar pontos de vendas aí na sua cidade. Se você tem uma filha, um filho, ou dá para negociar aí com seu marido, ou você quer produzir um período e vender em outro, dá também, funciona muito bem. Você pode também pôr esse ponto de salgado aí na porta da sua casa. Gislene, mas na porta da minha casa eu não vou ter energia para ligar a minha estufa. Bom, deixa eu contar uma história para vocês. Se não contar, eu vou contar. O seu salgado na estufa, ele não pode estar ligado à sua estufa. Por que, Gislene, a minha estufa não pode estar ligada? Gente, quando você liga a sua estufa, o seu salgado, por ele ser um salgado frito, ele vai encharcar. Ele vai umedecer ali. Vai continuar aquecendo e a sua massa, por a sua massa já está cozida, então ela vai amolecer. Eu acredito que já aconteceu com vocês assim, como também já aconteceu comigo, de eu chegar em determinada lanchonete, pedir um salgado, a estufa tá ligada, eu vou morder o salgado, só tá o óleo. Tá encharcado. Não é que tá encharcado, é por causa do calor da estufa ali. O seu próprio salgado continua no cozimento. Então não deixe sua estufa ligada. Se você tem uma lanchonete ou está na sua casa e tem a opção de esquentar no micro-ondas para o seu cliente, é uma boa opção. Se não, não aqueça. Sem falar também no salgado assado, que seu salgado assado, ele endurece quando a sua estufa está ligada. Aí fica um cacete de duro. Se você não tiver aí um micro-ondas para aquecer ele, é isso que vai acontecer. Outra coisa muito interessante, quando vocês forem entregar um salgado para o seu cliente, ele fez encomenda, foi buscar, optem em fritar esse salgado próximo à hora que ele vai chegar. Assim que ele chegar, ele vai pegar um salgado quentinho, tá? Sequinho. E ainda fale para o seu cliente, olha, eu não vou abafar o salgado, vou deixar a tampa entreaberta, porque se eu abafar, o seu salgado vai ficar murcho. Então, fale para ele, você está levando para uma festa, não deixe ele abafado numa caixa de isopor, em algo que você está aquecendo ele ali, porque ele vai murchar. Vai ficar um salgado muito feio, de péssima qualidade. Então, avise o seu cliente. Por isso, optem em fritar esse salgado próximo à hora que o seu cliente for buscar. Outra coisa, começou a trabalhar com salgados. Se você optou em colocar um ponto estratégico de salgados na sua cidade ou montar um ponto na frente da sua casa, a segunda etapa que você precisa fazer é aí conversar, negociar com um carro de som para poder estar circulando 1, 2 vezes ali na semana, falando para as pessoas que você está ali vendendo o seu salgado. Entendeu? Isso é muito bom quando você faz isso daí, porque as pessoas elas começam a ver esse salgado. Deixa eu ver, Meire, entendeu? E para entrega, na forma delivery, como evitar esse problema de amolecer? Flávia, na questão do delivery, você vai fritar ele um pouco antes, tá? Deixa aí uns 5 minutinhos a 10 minutinhos ele frito antes de você embalar esse salgado para mandar. Porque aí ele já deu... Oi, Meire, minha linda, seja bem-vinda. Porque daí ele já deu essa firmada. Ele já abaixou um pouco a temperatura dele.
aí você manda esse salgado pro seu cliente, entendeu? Porque são assim, algumas estratégias, gente, algumas coisas que vocês precisam ter cuidado com os salgados. Eu sempre falo para vocês e volto a falar, salgados de R$1 tem em toda esquina, salgados de preço baixo em cada esquina tem, mas salgados com qualidade, salgados com bom tempero, com essa preocupação de entrega para o seu cliente, com essa preocupação de entregar um salgado bom, barato e de qualidade, são poucos. É aí que você entra. É aí que você vai, então, fazendo a diferença da sua concorrente. É aí onde que você vai, então, armazenando uma clientela e criando essa fidelidade com essa clientela. Só que cuidado. Sempre falo e vou tornar a falar para vocês. Se vocês fizerem um compromisso com determinado cliente, conversou com ele, ele fez determinada encomenda e acontecer qualquer imprevisto, preocupe-se em ligar para ele ou se locomover até a casa dele, explicar o acontecido e tentar reorganizar então a entrega. Porque uma pessoa falando mal de vocês, ela vai falar para a família, vai falar para o vizinho, ela vai falar para outra, que vai falar para outra. Outra coisa também que você pode segurar a sua clientela é você, então, produzindo uma maionese temperada e mandando de cortesia para ela nas suas entregas. Manda um sachêzinho assim pequeno, 2, 3 com a maionese temperada, com tempero, maionese caseira, sem ovo, tá? Pelo amor de Deus, porque a salmonela mata. Não vamos querer dar infecção nas pessoas, não é verdade? Então, é assim que você vai fazer. É dessa maneira que você vai, então, começar a segurar os seus clientes. E outra coisa, eu volto a falar para vocês. Vocês só vão entender o que vocês vão precisar melhorar, gente, se vocês começarem a produzir. Não tem como. Quando vocês aprenderam a nadar, vocês sabiam nadar? Eu garanto que não sabia, porque eu não sabia. O primeiro passo não foi entrar na água, foi colocar o pezinho na água. E é assim que vocês vão começar a superar o medo de vocês. Não é fácil, mas nunca falei para vocês que seria fácil. Eu falei para vocês o seguinte, que vocês se tornariam salgadeiros e salgadeiras de sucesso e que lucrariam de 2 a 6 mil reais por mês trabalhando com salgados. E é fato, isso é fato. Hoje mesmo eu estava conversando com a Elaine, Eva também já está produzindo salgados dela, tá? Eva, se eu não me engano, é do Rio. Elaine lá de Bahia, estão produzindo, estão vendendo salgados. Hoje a Elaine já ia colocar uma estufa na frente, na lanchonete dela, para vender os salgados. Ela está trabalhando com a lista de transmissão, está dando muito certo, está trabalhando no Facebook, no Instagram, está dando muito certo, porque é por aí que a gente começa. É dessa maneira que a gente começa então a conseguir mais clientes e a divulgar mais clientes, né? Então vocês só vão conseguir resolver esse medo, esse problema de vocês, se vocês começarem então a produzir os salgados e a divulgarem esses salgados e começarem a lucrar. Gislene, eu não sei como precificar. Voltem alguns vídeos meus aí atrás, que eu ensino certinho para vocês como que vocês vão fazer o caderninho caixa de vocês. Tá bom? Voltem aí, já falei em vídeos antes. Você precisa criar estratégias de vendas. E essas estratégias de vendas são diárias, todos os dias. Livro caixa são diários, todos os dias. Você precisa ter esse controle e tratar a venda dos seus salgados como uma empresa. A partir do momento que você trata a sua venda de salgados como uma empresa, você então começa a lucrar. Porque se você não tratar a sua venda de salgados aí na sua casa, aí na sua região, no seu comércio, como uma empresa, vocês não vão conseguir fazer esse giro. Não vão conseguir comprar maquinários,
não vão conseguir investir e não vão conseguir realizar o sonho de vocês, que é lucrarem mais, dar uma estabilidade para a família, ter uma condição de sonhar e realizar esses sonhos. Vocês só vão conseguir se vocês criarem essas estratégias de vendas, essas metas, esse livro caixa. Eu falo demais, né? Meu Deus do céu! Esse livro caixa, e aí você então começa a lucrar com isso. Ao mais, não tem jeito. Assim, eu vou tentando tirar as maiores dúvidas possíveis de vocês, mas às vezes dúvidas simples, coisas que para mim parecem ser tão normal, para vocês acaba sendo um problema muito grande. É por isso que eu sempre falo, deixe nos comentários, porque eu respondo. E baseado nessas dúvidas de vocês é que eu trago conteúdos novos pra gente tá tirando essas dúvidas, essas objeções aqui. Então, gente, vamos produzir. Comecem produzindo com poucas quantidades. Comecem a testando as receitas aí na sua casa, com a sua família, com seus amigos. E comecem a divulgar e a lucrar com salgados. Esse é o momento, gente. Esse é o momento onde todos veem um problema, vocês precisam ver uma solução. Esse é o momento onde está todo mundo vivendo uma crise no Brasil todo, onde pessoas estão perdendo o seu trabalho, onde pessoas não estão conseguindo manter uma renda e onde elas precisam optar por uma coisa barata e mais em conta. Então é aí que você entra com seus salgados. Barato, de qualidade, tá? E com frequência. Com frequência. É onde que você entra e você começa a lucrar em cima disso, né? E eu não posso fazer milagres se vocês não começarem a produzir. Produzam e vendam, tá bom? Aí, por hoje, já até ultrapassei meu horário, falei demais, né? Falo demais. Manda eu ficar quieta que eu falo demais. Por hoje nós vamos encerrando, tá? Na terça-feira vou estar vindo com alguma receita de alguns salgados, vou estar vendo aí. Tem um pessoal que tá me pedindo muito em questão a massa do salgado assado, se dá pra fazer mini pizza, se dá pra fazer hambúrguer. Dá. A massa do salgado assado você faz mini pizza, você faz hambúrguer, você faz um hambúrguer mais, aquele hamburgão fechadão que você pode vender com um preço de valor maior. Ela é uma massa que ela é diversificada, dá pra você fazer, tá bom? Por hoje é só. Terça-feira eu espero vocês às 6h30 aqui em Mato Grosso, 7h30 horário de Brasília. Vamos produzir algum tipo de salgados, vamos verificar aí, tá? E vamos tirando dúvidas, vamos deixando as dúvidas pra gente estar respondendo. Um beijo pra vocês, tenham boa noite, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato. Até terça-feira que vem. E daí, durante o final de semana, nós vamos estar publicando conteúdos aí para estar ajudando vocês, tá? Qualquer coisa, volte lá na página. Na página tem muito conteúdo que pode estar ajudando, gente. Um beijo, meninas e meninos. Até a terça-feira, então.